A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, e isso não é novidade para ninguém. Um país cuja população vive décadas na miséria e sob condições de vida extremamente rígidas. Só que vez ou outra nos deparamos com imagens como essa. Mas afinal de contas, como um país com fome, desnutrido e falido conseguiu montar um arsenal nuclear poderoso? Faz o seguinte, vem comigo que a gente vai entender melhor isso aí. A República Popular Democrática da Coreia era só um país até o fim da Segunda Guerra. Até então, o domínio da Península Coreana era do Japão, mas após perderem a guerra para os aliados em 1945, a península foi dividida em duas áreas de influência. O norte ficou com a União Soviética e o sul com os Estados Unidos, surgindo então a Coreia do Norte, comandada pela dinastia Kim, com o regime comunista, e a Coreia do Sul, aliada com o regime capitalista dos Estados Unidos. Só que em 1950, a Coreia do Norte invadiu o Sul, dando início à Guerra da Coreia, um conflito que envolveu Estados Unidos, China e outros países. Essa guerra terminou em 1953 com o armistício, não com o acordo de paz. E é aqui que a nossa história começa. Depois do armistício, a Coreia do Norte viu uma ditadura fechada e centrada no culto à dinastia Kim. O líder máximo do país acabou com a propriedade privada, controlou todos os veículos de imprensa e criou monumentos pujantes para a exaltação dele mesmo. O país, desde então, mergulhou numa crise social e numa dura fome, que se arrasta até os dias de hoje. Alguns especialistas dizem que o país atingiu seu pior ponto desde a fome dos anos 1990, conhecido como Marcha Árdua, que causou fome em massa e matou centenas de milhares de pessoas, ou cerca de 3 a 5% do que então era uma população de 20 milhões de pessoas. Mas puxando para 2026, algumas avaliações das Nações Unidas e das autoridades sul-coreanas sugerem que a oferta de alimentos caiu muito abaixo da quantidade necessária para satisfazer as necessidades básicas do ser humano. Até antes da pandemia da Covid-19, quase metade da população norte-coreana estava desnutrida. Em um sinal de quão desesperadora a situação se tornou, o líder norte-coreano Kim Jong-un realizou uma reunião de 4 dias com o Partido dos Trabalhadores. Parece até piada pronta, né, cara? Mas você quer saber mesmo o que foi discutido nessa reunião? Será que foram planos para melhorar a agricultura? Não. Diminuir os impostos? Também não. Diminuir o isolamento do país para o mundo? Também não. O que foi discutido nessa reunião foram planos econômicos e a necessidade de fortalecer o controle estatal da agricultura. Ou seja, a solução para os problemas causados pelo excesso de controle é mais controle. Devemos lembrar que estamos falando de um país em que as pessoas não podem ter religião, não podem ligar para os parentes na Coreia do Sul e qualquer sinal mínimo de insatisfação é cortado pela raiz. Além disso, as pessoas vivem à base de ração, uma ração que o próprio governo da Coreia cede. Crianças órfãs ou de rua realizam trabalhos forçados em minas de carvão, trabalham muito por muito tempo. O governo ainda glorifica isso como sacrifício ao grande líder. Qualquer religião é vista como pretexto para invasão estrangeira e tem até a pena máxima. Qualquer tipo de reunião familiar é totalmente proibida. Se você já leu 1984 do George Orwell, com certeza você consegue perceber a semelhança. O que eu quero dizer é que o governo norte-coreano é completamente irresponsável e prioriza outras coisas antes de seus próprios cidadãos. Começando pelas forças armadas, armas nucleares, sistemas de mísseis e as forças armadas em geral. Isso quer dizer que o dinheiro e as reformas necessárias para alimentar o povo não são realizadas, porque a prioridade é preservar a estabilidade do regime. E a posição deles é que, se o povo passa fome, ok, simples assim. Mas a pergunta central de todo esse regime é: como a Coreia do Norte conseguiu montar um arsenal nuclear mesmo com todos esses problemas? Depois da Guerra Fria, a União Soviética quebrou, fazendo com que a Coreia do Norte visse o seu principal aliado e financiador do regime desaparecer subitamente. Com isso, o ditador da época, Kim Jong-il, sentiu a necessidade de se defender sozinho, já que não havia mais União Soviética. Então, o governo optou pela militarização da sociedade coreana.
Isso significou gastar muito mais dinheiro com as forças armadas e com mísseis. Nesse processo, ele adotou o serviço militar obrigatório. Mas não é esse serviço militar fuleiro igual é do Brasil, não. No sistema coreano, todo homem dos 17 aos 30 anos permanece no exército obrigatoriamente. E foi justamente essa medida e essa quantidade de homens no exército que contribuiu e muito para o aumento da fome e da desnutrição na Coreia do Norte. Para vocês terem uma ideia, a Coreia do Norte chegou a precisar abaixar a altura mínima para ingressar no exército. Tamanha era a desnutrição no país inteiro, mas o estopim para a criação do programa nuclear norte-coreano foi o que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Foi ali que a dinastia Kim entendeu de verdade o poder de destruição daquela arma, mas ele entendeu mais ainda o poder de quem possui a arma. Então ele se juntou à União Soviética para desenvolver um programa nuclear pacífico, apenas para geração de energia. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, tá bom? Só que em 1992, a Agência Atômica Internacional fica preocupada porque descobre que o programa nuclear de energia nuclear da Coreia do Norte não era tão pacífico como eles pensavam que era. E em 1994, a Coreia se retira da Agência Atômica Internacional, então todo mundo entendeu a real intenção da Coreia do Norte com seu programa nuclear pacífico. Os Estados Unidos da época até tentaram frear a Coreia, oferecendo reatores menores e mais fracos e tal, mas não rolou. Desde então, o mundo ficou sem saber o que estava acontecendo, porque a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, então todo mundo ficou naquela se tem ou não tem bomba, e sem saber exatamente o que eles estavam fazendo. Até que em 2006, a Coreia faz um teste subterrâneo da primeira bomba atômica, e logo em seguida vieram outros testes. Eu vou deixar na tela aí um mapa dos testes feitos pela Coreia. E esses testes fizeram que a Coreia se tornasse de fato uma potência nuclear. Em 2025, a Coreia do Norte gastou recursos preciosos realizando um número recorde de testes de mísseis. Um porta-voz da Coreia do Sul disse que, de acordo com algumas instituições de pesquisa, se a Coreia do Norte tivesse usado despesa dos mísseis em suprimentos de alimentos, teria sido suficiente para comprar mais de 1 milhão de toneladas de alimentos, o que seria mais do que suficiente para alimentar o país inteiro. Só que outra pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é que está sofrendo de verdade na Coreia? É a população. Um erro que muitas pessoas cometem é comparar o regime coreano com o nosso, do ponto de vista da democracia. Só que a gente tem que lembrar sempre que a Coreia do Norte não existe democracia. No regime norte-coreano, você é dominado por uma ditadura sanguinária e de um ditador psicopata. E as pessoas de lá estão há muitas décadas sem ter voz, sem ter alternativa e sem ter vida. Então qualquer sofrimento é só mais um pouco de sofrimento. Mas existe uma elite privada e poderosa na Coreia? É óbvio que existe, é claro que existe. O regime em si, ele não está sofrendo. Porque você pega todos os recursos e faz o quê? Distribui entre a elite e o que você precisa. Armamentos e militares. E é assim que funciona. Eles estão blindados. É semelhante à discussão: o Putin vai acabar com a guerra porque a economia russa está indo para a vala. Não, não vai. Quem vai sofrer com a economia russa indo para o saco é a população russa, é o russo médio. O Putin e o projeto dele continuarão sendo alimentados. A Coreia do Norte é um país falido, que conseguiu desenvolver uma bomba atômica na falência e continua de pé e sempre vai continuar de pé. Ditadura nenhuma quebra porque a economia colapsou. É só olharmos para a Venezuela. E as pessoas não entendem isso porque elas analisam esses lugares com a ótica da democracia, onde as pessoas ficam pobres, ficam insatisfeitas e saem à rua ou já falam: meu Deus, chega dessa loucura, desse sofrimento, chega desse sofrimento. Em ditadura não tem essa. O sofrimento lá é o seguinte: ou eu passo fome ou eu vou morrer. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!